forma alguma. Uma das coisas que muito me chama a atenção em Marcos, e aqui o comentário, né? Uma das coisas que chama muita atenção em Marcos é exatamente a maneira rápida com que Jesus tem que lidar com as situações. Ele precisa mostrar a sua divindade e por isso ele não perde tempo. Ele não perde tempo com a sua genealogia. Nos outros evangelhos, os evangelhos perdem tempo. Perdem tempo não, os evangelhos demoram, né? Falam a respeito da sua genealogia, do seu nascimento. Marcos não, Marcos tinha pressa. Ele precisava apresentar diante da comunidade que Jesus Cristo é Deus. E logo no capítulo 2, 3, 4 e 5 ele começa a falar a respeito de vários eventos que Jesus faz e pratica como sendo Deus. Isso para mostrar para vocês o quê? Que ele não se esvazia da sua divindade. É interessante aqueles textos porque Cristo mostra, ele cura uma mulher com fluxo de sangue, com uma hemorragia, lembram disso? Ele cura uma pessoa que tinha uma mão ressequida, lembram disso? Ele cura um endemoniado, lembram disso? Ele cura pessoas de mais diversas enfermidades e ele aquieta a tempestade. O que Cristo está ensinando quando ele faz isso? Que ele é Senhor do céu, da terra, do mar, que todas as circunstâncias estão sob o seu controle. Ele cura uma mulher, ele cura os demônios, ele tem autonomia e autoridade sobre o mundo humano, sobre o mundo espiritual, sobre o mundo físico. Ele manda e as coisas se aquietam. Ou seja, quando o texto diz que ele esvaziou-se, não foi do seu poder, não foi da sua majestade, no sentido de ser o que ele era, o rei, mas ele renuncia por um pouco de tempo isso. E é por isso que ele chega diante do Pilatos, humilhado, ofendido, cusparado, rasgado nas suas roupas, no seu traje, e mesmo assim ele diz, olha, para isso eu vim ao mundo. Eu tenho autoridade para te largar e para te prender. Rapaz, você não tinha autoridade nenhuma se do céu não fosse dada a você. E quem é que dá a autoridade que vem do céu? É Cristo. Ele é o Senhor da autoridade. Tanto é que ele mostra isso no Evangelho de João. Eu tenho autoridade sobre os demônios, eu tenho autoridade sobre o mundo dos homens, eu tenho autoridade sobre o mundo físico, das tempestades. O mundo atmosférico está sob meu controle. Eu digo, aquieta-te mar, e ele cala a boca e nem reclama. Eu falo, recolham-se os relâmpagos, eles se recolhem. Assim como ele fez no anúncio, lá do texto do capítulo 20 de Êxodo, que relâmpagos, trovões, foi um espetáculo. Deus se apresenta em espetáculos. Quando ele cria o céu e a terra, a criação é um espetáculo do nosso Deus, fora de série. A criação minuciosa de cada uma das coisas. Portanto, quando o texto diz que ele humilhou-se assumindo a forma de servo, ele esvazia-se, renunciando à sua própria circunstância majestática naquele momento. Ele não deixa eu dizer isso de novo, ele não deixa de ser Deus, ele não abre mão do seu poder majestoso, ele não deixa de ser o Senhor da vida e da morte. Ele renuncia à demonstração dessas coisas por um tempo. Tapênose se humilha. A humilhação se refere a Cristo como aquele que se sujeitou a todas as exigências da lei. Quando Cristo veio para fazer uma obra de redenção em nosso favor, ele tem que ser obediente, ativo e passivo. Já ouviram falar a respeito da obediência ativa e passiva de Cristo? A obediência ativa de Cristo tem a ver com a guarda da lei. E a passiva tem a ver com a sujeição à lei. A lei exigia que você guardasse os mandamentos e que você se submetesse aos mandamentos. Imagine só. O Rei dos Reis, aquele cuja autoridade emana dele. Ele criou o céu, a terra, na ordem do dia. Ele criou os luzeiros, ele criou o firmamento, ele criou todas as coisas que existem nesse mundo com regras, com leis específicas. Nós temos leis matemáticas, nós temos leis físicas, nós temos leis da gravidade, nós temos leis judiciais, nós temos leis. Ele é o criador da lei. Não matarás não vale para Jesus, não vale para Deus, vale para você que é ser humano. Como é que você acha que não matarás vale para Deus?
Deus está acima da lei. Ele é o legislador, ele que mandou a lei existir. Então ele está acima dela. Agora, quando Cristo vem, quando o Verbo se faz carne, ele se coloca sob a lei. Ele tem que guardar a lei e os mandamentos. É nisso que consiste a humilhação do Verbo. O legislador que fez a lei tem que colocar-se sobre ela como se fosse um qualquer. Para que através da guarda da lei e dos mandamentos, ele pudesse cumprir aquilo que Deus exigia para a nossa redenção. Kenosis e tapenosis. Tapenosis, humilhação. Kenosis, esvaziamento. Eu creio que o Weber vai tratar muito disso no livro 2 dele. No livro 1 não está a tratar, mas no livro 2 ele vai. Ele vai tratar bastante intensamente sobre a união das duas naturezas. Eu acho que é no livro 2. Eu não lembro agora, porque a leitura que eu fiz já faz um certo tempo. Ok? Então, a questão dessas duas palavras tem como finalidade o quê? Colocá-las como auxiliares para que a gente consiga, o máximo possível, entender o significado desse texto aqui, no que diz respeito ao estágio de humilhação de Cristo Jesus. Ok? A ação de Cristo é fantástica. Ele mostra o seu grande amor pelos seus servos eleitos, a ponto de, deixando o trono do universo, submeter-se para assumir a forma de servo, colocando-se sob a lei. Veja aí Gálatas capítulo 4, verso 4. Vamos ver a Bíblia, né? Ver a Bíblia é melhor. Gálatas 4:4, o que diz aí? De dar sido sujeito à lei. Na plenitude dos tempos, quando chegou o momento. Deus preparou tudo, né? Uma língua unificada, estradas que eram bastante policiadas, a Pax Romana que controlava o império, ainda que aqui e ali tinha um pau, né? Tinha um pauzinho aqui e ali, mas de forma geral o império era controlado, Pax Romana, o idioma só, as estradas muito bem policiadas, tudo propício para o Evangelho. Se esparramar como se esparramou. A gente gosta de coisas planejadas, não é verdade? A gente gosta que as coisas sejam bem arranjadas. Imagine o nosso Deus. Ele gosta também das coisas arrumadas, arranjadas, bonitas. É assim que as coisas funcionam, tá certo? Então ele planeja a nossa redenção, ele faz um pacto eterno de redenção. O Weber vai trabalhar isso nesse livro 1 aí, que vocês vão ler, né? E de forma bastante legal. E ele faz um pacto eterno de redenção com o Filho. E no tempo e no espaço, o Filho vem para cumprir o pacto de graça conosco, satisfazendo a justiça de Deus. Então o texto mostra isso, que na plenitude, no tempo exato, o Senhor veio. Não foi antes, não é depois, é no tempo exato. Deus não é pego de surpresa. Agora, vire um pouco a sua página de Gálatas capítulo 4. Depois eu quero que vocês decorem um versículo, mas antes disso eu quero que vocês dêem uma olhada aqui. Aqui, verso de número 16. Quem é o descendente? Lembram? O descendente é Cristo, o descendente não é Isaac, o descendente não é Jacó, o descendente não é Judá. O descendente é Cristo. É Cristo a grande promessa esperada lá do texto de de Gênesis capítulo 3, verso 15. O texto que eu gostaria que vocês decorassem é Gálatas capítulo 3, verso 22. Diz assim: mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Cristo, fosse promessa concedida aos que creem. A Escritura encerrou tudo sob pecado. Olha, não há um justo nem sequer um. Você não é redimido por conta de qualquer coisa que você faça que comova a Deus. O Deus encerrou tudo sob pecado. Deus, de uma massa falida, Deus redime alguns. Deus não redime homens como a gente de outras pessoas que são boas. O Deus redime que não presta, para a glória dele.
Deus gosta de coisa ruim. Deus gosta de coisa ruim. E quando não é ruim, Ele o faz ruim no nosso lugar, mostrando amor por nós. Então preste atenção nesse texto aí, que ele é muito importante. Ele encerrou tudo sobre o pecado para usar de misericórdia para com os que creem.